Eu sou Edalberto Marques, fisioterapeuta. Minha formação há 26 anos, 1994. Tive várias formações, Maitland, Mulligan, osteopatia, doutorado, medicina chinesa, conceitos energéticos como Bach Access, Theta Healing e outros cursos por aí. Então, esses 26 anos de informações, de conhecimento, que eu vou passar alguma coisa para vocês hoje dentro desse tema interessante. Como tratar a dor no ombro. Bom, pessoal, primeiro ponto importante é como tratar a dor no ombro. Quando eu coloquei tratar, eu quis, a minha intenção não foi no sentido de usar uma técnica, e sim com a intenção de lidar. Como que eu lido com uma dor no ombro? O que eu tenho que fazer com uma dor no ombro? Porque o primeiro momento, a gente pode pensar, eu vou aprender uma técnica nova para tratar a dor no ombro. E, na verdade, não é isso, não é essa a proposta desta videoaula. Porque basta nós entrarmos agora na internet, inclusive agora no YouTube, nós teremos acesso a dezenas, centenas de vídeos mostrando vários colegas técnicas, as mais diversas para fazer tratamento no ombro. E não é essa a proposta. Eu não quero oferecer para vocês o peixe. Eu quero oferecer a vara, o anzol, a linha, e que vocês tenham condições, sim, de gerir um paciente. Imagine aquele paciente que tenha realmente a dor no ombro, vocês entram com uma técnica que aprenderam no final de semana, primeira investida já não funciona. E aí como que fica? Esse que é o ponto importante. Ao passo que, se soubermos, ou sabermos utilizar realmente da ferramenta, que é a avaliação, certamente eu saberei usar bem as minhas ferramentas como técnicas dos vários modelos. Aqui não vou enumerar modelos para vocês, eu vou apenas mostrar um caminho no qual nós podemos avaliar bem e saber qual é a causa da dor no ombro do nosso paciente. A técnica será a consequência. Para isso, eu vou fornecer para vocês uma ferramenta muito interessante que eu venho desenvolvendo nesses 26 anos de profissão, que é o raciocínio clínico moderno. E esse raciocínio clínico moderno, eu tenho como bases, pedras angulares, 3 conceitos importantes na minha vida profissional, que é o conceito Maitland, o conceito Mulligan e a medicina chinesa. São através dessas 3 ciências, eu consigo, pelo menos de 90% a 95% dos meus pacientes, detectar, saber qual é a causa do problema deles. Apenas isso. Hoje, eu vou mostrar para vocês uma pontinha, desse sistema. E, na verdade, eu coloco aqui 3 pontos importantes, 3 palavras importantíssimas que obrigatoriamente fazem parte do nosso dia a dia e que deveríamos ter consciência disso. Tanto que o raciocínio clínico moderno, na verdade, é um raciocínio clínico organizado, porque o que nós vemos por aí não é um raciocínio, é um raciocínio desorganizado, é um paradoxo, Por quê? Porque que nós aprendemos na faculdade nada mais é um paradigma médico, ou seja, um modelo biomédico, onde aprendemos a tratar nomes. Dor no ombro, qual é o tema de hoje? Tem isso para tratar dor no ombro. E vamos fazendo. É 1 semana, 2 semanas, ou 5, 10, 15, 20, 60 tratamentos inócuos. 60 tratamentos sem objetivo algum. Então, a partir do momento que nós tenhamos consciência de que esse nosso raciocínio é desorganizado, e agora eu tenho uma proposta de organizá-los, vai ficar muito mais fácil para vocês, com toda certeza. Garanto que, a partir de hoje, quem está me assistindo, naturalmente quem não está sabendo ou segue o padrão antigo, certamente vai começar a pensar um pouco diferente. Esse é o objetivo dessa videoaula.
Tomemos, por exemplo, uma situação, né? A construção de uma casa. Uma casa com vários quartos e cozinha, banheiro, etc. Aí você tem a tua suíte, 2, 3 suítes. A sua suíte, você fala para o pedreiro apenas para colocar ali a torneira, para colocar a lâmpada, o bocal e o chuveiro. Mas não faz nenhuma ligação, não faz nenhuma ligação de canos ou de fios elétricos. O que vai acontecer? Nós não vamos ter luz acesa, nós não vamos ter água na torneira. É essa a medicina de hoje em dia, é a medicina estratificada, é a medicina segmentada. E assim a fisioterapia está seguindo o mesmo ponto. É a fisioterapia especializada, especializada em mão, especializada em joelho, especializada em ombro. A pessoa só sabe aquilo. Esquece que para que aquela região funcione, para que aquela região trabalhe, tem que ter informação de outros pontos, é tudo uma conexão. Então, a mesma coisa da casa. Eu tenho a torneira, mas não tenho um cano, logo não tenho água. Eu tenho um chuveiro, também não tenho cano, não tenho água. E mesmo que tivesse água, se não coloco lá o fio ou a luz, não tem uma água quente. E a luz é a mesma coisa. Então, a proposta aqui é passar para vocês modos, ferramentas que a gente vá integrar tudo isso. Porque eu chamo de raciocínio clínico organizado. Nós vamos organizar, nós vamos ajustar o que nós temos de mais importante, que são as informações. Então, nós vamos trabalhar com essas 3 palavras-chave: informação, conhecimento, sabedoria. Informação, meus amigos, todo mundo tem. Todo mundo teve. Então, é aqueles dados que foram passados lá na faculdade, anatomia, biomecânica, cinesiologia, as clínicas, os cursos que nós fizemos, etc. Só que informação por si só, ela fica parada, fica estagnada no nosso cérebro se a gente não utilizá-la corretamente. Como que a informação passa a ser conhecimento? Ela passa a ser conhecimento a partir do momento que eu começo a revisar. Por isso que é importante fazer sempre anotações. Está sempre voltando. Né? Então, vocês estão tendo essa aula hoje, eu vou deixar gravado para vocês. Ah, eu esqueci, vou dar uma estudada com calma agora que o Delberto falou. Ah, mas agora eu fiz aquele curso semana passada, vou dar uma revisada, aqueles tópicos principais que eu anotei. Então, essas informações, elas vão se tornar conhecimento a partir do momento que a gente consiga revisá-las. Eu vou revisando, pode demorar 1 mês, 1 ano, 2 anos, revisando. Com toda certeza, isso ficará na sua mente direto. Aqui nós temos nosso amigo Fábio Américo, né? Meu amigo, marido da Vanessa. O Fábio foi um que sempre falou: Alberto, eu já li o livro do Maitland várias vezes. Então, é uma pessoa persistente, está ali. Com toda certeza, ele adquiriu conhecimento. Estava sempre revisando, sempre revisando. Agora, e a sabedoria? Como que fica a sabedoria? O que é uma pessoa sábia? A sabedoria só se tornará sabedoria a partir do momento o que nós começamos a aplicar o nosso conhecimento. Então, através da aplicação do conhecimento, nós vamos errar e vamos aprender com nossos erros. E aprendendo com nossos erros, nós vamos tornar sábios. Então, o sábio errou bastante. O sábio é aquele que errou bastante, porque ele aprendeu com os erros. Então, tem informação. Para ter conhecimento, eu tenho que revisar. Para ter sabedoria, eu tenho que praticar, errar. E quanto mais a gente erra, mais nós aprendemos. E, com toda certeza, nossos erros vão se tornar menos com o passar do tempo. Então, essa é a ideia. E a sabedoria, meus amigos, não está escrito em nenhum paper, não está escrito em nenhum livro. É o nosso dia a dia mesmo. Então, essa é a proposta. Guarde essas 3 informações. O ICS. ICS, informação, conhecimento, sabedoria. O raciocínio clínico organizado trabalha em cima disso. É o que eu vou propor para vocês hoje aqui, com esse tema que eu coloquei como exemplo para vocês. Então, o que nós veremos nesta vídeo aula, nessa live?
Eu vou dividir em 4 fases, Primeira fase é rever os pontos chaves do complexo ombro, ou seja, aquelas informações que nós adquirimos lá na faculdade, que estão instaladas em algum ponto aí na cabeça, na nossa memória. Só vou alertá-los, opa, esses pontos são importantes. Eu tenho que revê-los para tornar conhecimento. Depois, uma segunda fase, a importância da avaliação clínica. Naturalmente, só vou colocar os pontos chaves, pessoal. É muito complexo, é muita coisa, são muitos detalhes. Vou passar os pontos importantes. Terceira fase, exemplo de um caso clínico. Então, hoje, vou dar um exemplo, uma dor no ombro para vocês. Né? E a quarta fase é como que eu vou identificar as causas prováveis, ou as prováveis causas desse caso clínico. Então, em cima disso, vocês vão ter um modelo, né, para poder traçar e aplicar em outras áreas. Dor no joelho, dor no cotovelo, dor no quadril e assim por diante. Aí vai ficar muito mais fácil. Seguindo esse feijãozinho com arroz, a gente resolve muita coisa, muita coisa. Então, nossa primeira fase, vamos rever os pontos chaves do complexo ombro. Naturalmente, aqui só vou destacar o que dá atenção a essa anatomia que nós vimos lá atrás. Eu sei que muitos colegas aqui estudam, continuam estudando, inclusive da aula também. Nossa amiga Vanessa está aí, ela entende mais anatomia do que eu. Né? Então, pontos a revisar para o ombro. Primeiro ponto, nós sabemos que o ombro por si só, quando a gente fala de ombro, nós falamos dessa articulação glenohumeral. Na verdade, ela pertence a todo o complexo do ombro, que envolve praticamente articulações como externo-clavicular, acrômio-clavicular, glenohumeral, a funcional escapulotorácica, mas também eu destaco aqui a questão da coluna cervical, da coluna torácica e das costelas, principalmente primeira, segunda, terceira, quarta e quinta costela. Por que tem a quinta costela? Por causa do nosso amigo, né, músculo peitoral menor, ok? Então, isso eu chamo de complexo ombro. Naturalmente, nós não vamos ficar apenas retidos nas articulações, sabendo, importante, ao estudar anatomia, rever os tipos de articulações que envolvem essa área. Nós temos articulações aqui que são articulações anfiartrose, como essa articulação cócceo-condral. Nós temos articulações diartrodrais, são as sinoviais, são as clássicas, né? E temos também as sinartroses, que não é no caso aqui, são articulações com nenhum movimento, como as suturas, as gonfosas. Mas saber o tipo de articulação é importantíssimo para depois ajustar na geometria óssea e na mecânica do movimento. Também, naturalmente, no complexo ombro, nós vamos dar atenção especial à parte neural. Nós temos 2 plexos importantes aqui, o plexo cervical e o plexo braquial. Plexo cervical C1, C2 e C3, o que interessa para nós hoje é o plexo braquial, de C4 até T1. Naturalmente, todo o trajeto do estradeiro cérvico-torácico, no triângulo aqui do escaleno, com a região clavícula, primeira costela e o processo coracoide. Não podemos esquecer também dos vasos importantes, como as carótidas, a artéria vertebral, né? A veia cava, axilar, todas elas que trafegam para essas regiões pequenas, ou túneis, né? Para ser mais exato. E o sistema linfático perfazendo todo o sistema de drenagem de proteínas. E, naturalmente, os grupos musculares que dão movimento, que estabilizam, né, que dão potência, que faz que nós movamos, façamos nossas atividades, que nos torna funcional. É uma região rica em músculo, a escápula tem em torno de 25 grupos musculares ancorados na costela, na região cervical, na região torácica e até no ilíaco. Então, o complexo ombro não podemos vê-lo apenas isoladamente nessa região. Temos que dar uma associação também aonde? Uma conexão à pelve também. Ainda na fase 1,
Esse esquema mostra realmente a conexão que devemos estar atentos durante a avaliação de um movimento do ser humano. As conexões, essa mecânica que existem durante o movimento dessa articulação glenomeral, que tem toda uma conexão com a articulação acromioclavicular, que tem uma conexão com a escápula torácica, uma conexão com a esternoclavicular, uma conexão com as costelas, uma conexão com a torácica alta e com a cervical. Ou seja, durante o movimento de repouso até a máxima amplitude, em um determinado momento, cada articulação dessas tem um papel preponderante em arcos de movimentos específicos. Para a fase 2, nós vamos trabalhar, vamos estudar a importância da avaliação clínica. Quais são os pontos chaves? Pelo menos isso nós não podemos esquecer durante uma avaliação. Eu dividi em 2 momentos. O momento 1, que é a avaliação subjetiva, e o momento 2, que é a avaliação objetiva. Na avaliação subjetiva, naturalmente a queixa principal. Queixa principal é exatamente a razão pela qual o paciente nos veio. Mas tem um detalhe importante. A queixa principal é realmente o que o paciente está referindo naquele momento, é o presente. Ele não pode relatar o que aconteceu ontem, semana passada, o que vai acontecer amanhã. Então, esse é um detalhe importante para nós não perdermos tempo com o paciente, aquele poliqueixoso, aquele que fala vários sintomas ao mesmo tempo. Pare um momento e fala, o que mais está incomodando neste momento? É isso que eu vou te avaliar, eu quero descobrir realmente a raiz desse seu problema. Segundo ponto importante é o mecanismo lesional. O mecanismo lesional é como aconteceu. Porque nesse momento, eu quero extrair, eu quero excluir traumas, naturalmente um pós-operatório. Eu quero ver realmente se esse sintoma está surgindo de um determinado tempo, né? Foi por acaso? Aconteceu algum acidente? Teve alguma queda, alguma batida? Então, eu vou excluir, através do mecanismo lesional, algo, né, que é mais tangível, ou seja, mais palpável, como um trauma pós-operatório. Para situações clínicas que surgem, né, insidiosamente, esse é o grande ponto. Nós descobrimos aonde está realmente a causa desse problema. Okay? Então, isso fica muito mais fácil para nós já começarmos a separar o joio do trigo. Então, nós usamos a palavrinha como aconteceu, como surgiu. Né? Terceiro item, a história clínica. A história clínica são várias informações que vocês podem buscar do paciente. Né? Então, é o quando aconteceu. Tome cuidado, porque o paciente pode falar, eu estou com essa dor há 2 semanas. Mas aí a próxima pergunta que falamos para o paciente, essa dor é a primeira vez que você tem na sua vida ou realmente já teve essa dor em outros momentos? Se for a primeira vez, temos que saber o que aconteceu nesse período de 2 semanas, 1 mês, etc., 2 meses, o que seja. Agora, se ele já teve essa dor, já vai tendo recorrência desse sintoma já há algum tempo, aí sim, nós temos que investigar o que aconteceu lá atrás, né, há tanto tempo, para podermos pesquisar esse sintoma atual do paciente. Então, é o quando. O mapa corporal, aí é um ponto importantíssimo. O mapa corporal, eu vou publicar essa semana, agora, como que nós fazemos mapeamento. Daqui a pouco nós veremos o mapa corporal. Como a gente mapeia, como que eu marco. O mapa corporal vai ser muito importante, que eu vou ter uma visão, né, do sintoma atual do paciente. Eu vou delimitar uma área. E através da delimitação dessa área, eu sei quais estruturas estão naquela região. Ou então, se tem alguma outra estrutura que possa estar referindo sintoma para aquela região. Ou então, uma outra estrutura esteja irradiando um sintoma, levando aquele sintoma naquele local. Então, eu posso, através do mapa corporal, já começar a excluir lá na frente situações locais e à distância. Então, esse é o objetivo. Então, o mapa corporal é aonde que é o seu sintoma. Ele vai apontar e nós vamos entrar então com
com a nossa avaliação mais específica de acordo com a área que foi delimitada. E não podemos esquecer, na avaliação clínica e subjetiva, as bandeiras vermelhas, red flags. Eu já tenho um vídeo no YouTube falando sobre bandeiras vermelhas, está muito bom, várias visualizações, está interessante. Na realidade, lá tem as bandeiras vermelhas, as bandeiras amarelas, as pretas e as bandeiras azuis, ou bandeira azul, preta, amarela e a vermelha. O que interessa para nós aqui é a bandeira vermelha, porque a bandeira vermelha já nos dará uma ideia para começar a excluir sinais ou causas, como excluir causas que não sejam mecânicas. Então, de acordo com perguntas e respostas do paciente, nós começamos a dirigir nossa avaliação para um outro campo, para o campo médico. E certamente, se não formos esse campo médico, não é o nosso paciente, não é elegível naquele momento para a fisioterapia. Então, bandeira vermelha é importantíssimo. Cada área do corpo nós temos as bandeiras vermelhas e fique atentos a isso. Então, a bandeira vermelha, ela é investigada nesse item, no momento 1 da avaliação subjetiva na história clínica. O momento 2, a avaliação objetiva, também tem vários itens, observação, inspeção, etc. Mas o ponto importante da avaliação objetiva, meus amigos, é o movimento ativo livre, é o movimento fisiológico do nosso paciente. Não existe testes especiais, o ombro tem uma dezena de testes especiais. A grande maioria não serve para nada. Falando isso, isoladamente. Então tem que fazer uma clusterização, ou seja, pegar vários testes, juntá-los, no mínimo 3 ou 4 testes, para chegar a uma conclusão que é inconclusivo. Né? E pronto, ok, e agora, o que eu faço com isso? Então, na verdade, o que é o feijão com arroz? O feijão com arroz é nós liberarmos movimentos fisiológicos do ser humano. Então, fazendo dessa forma, esse diagrama de Mayne, que é um diagrama descrito, né, por Robert Mayne, é um diagrama interessante, é onde nós vamos plotar os movimentos. Esse esquema aqui está aí, eu vou no Instagram, eu publiquei essa semana, quando eu dei o curso em Belo Horizonte, justamente na minha aula, explicando passo a passo como nós marcamos esse diagrama de Mayne. E o objetivo é chegar ao sinal comparável. Eu tentei um sinal que eu possa seguir através de aplicações de técnicas posteriores. Qual o objetivo, então, desse diagrama de Mayne? Primeiro, determinar qual movimento está afetado. Ele pode ter vários movimentos. Nós vamos pegar o pior movimento desse paciente. Nós vamos determinar em qual ângulo ele está referindo um sintoma. Ele pode ser no início do movimento, pode ser no meio do movimento, pode ser no final do movimento. Veremos daqui a pouco um esquema. Né? Para cada ângulo de 0 a 180, que envolve essa articulação, esse complexo do ombro, que é um movimento fisiológico, nós temos, sim, articulações que têm seu máximo potencial de ação de trabalho naquele momento. Outros estão trabalhando naturalmente, mas naquele momento nós temos algumas articulações trabalhando mais. Elas obrigatoriamente têm que estar ali, firme e forte. Caso contrário, as demais serão sobrecarregadas. Aí vem as lesões. Então, o movimento, o ângulo e o local do sintoma. O paciente pode estar com sintoma durante essa avaliação, durante o movimento, e sem sintoma. Lembrando que o mapa corporal, nós plotamos o sintoma, a queixa principal do paciente. Talvez naquele momento da avaliação ele não esteja com sintoma, mas ao realizar um movimento, aquele sintoma ou outro sintoma aparece e surge, que nem ele sabia. Né? Porque o paciente ele tem uma percepção de sintoma, aquele que está mais elevado, né? um limiar mais baixo, no entanto, entretanto, é o que é mais sintomático para ele. Então, o movimento ativo livre nos dá clareza também. Nós abatemos o olho, identificamos o padrão, o perfil desse nosso paciente. Ainda na fase 2, só para mostrar para vocês aqui a sequência de movimento,
Na imagem à esquerda superior, nós temos esse movimento fisiológico numa posição de repouso. Na imagem à direita superior, já o movimento já intermediário, em torno de 80 graus. Já na imagem inferior esquerda, nós temos já uma elevação aí em torno de 145 graus. E à direita, em torno de quase 180 graus aí de elevação. Então, ao longo desse trajeto, né, do movimento, naturalmente, articulações estão sendo trabalhadas, os grupos musculares, como pode observar pela imagem, cada um tem seu papel, estabilizando, potencializando, etc. Agora, se alguma dessas engrenagens falhar, o comprometimento final será evidente, com toda certeza. Inicialmente pode ser um bloqueio, posteriormente um sintoma dor, ou já pode ser um sintoma dor imediatamente, de acordo com o grau, com a tensão de lesão do paciente. O que nós vimos até agora? Uma pequena revisão. A importância da queixa principal, o mecanismo lesional, como, na história clínica, quando aconteceu, se é apenas a primeira vez ou já houve outras vezes, onde está acontecendo, vou colocar no mapa corporal, entramos para o movimento ativo livre, que é o momento 2, qual o movimento está afetado, qual o ângulo afetado e o local que está afetado durante esse movimento específico. Pronto. Pessoal, eu já tenho um perfil simples e fácil. Isso eu posso fazer em qualquer área do corpo, em qualquer área. Basta guardar essa sequência, fica muito fácil, feijãozinho com arroz. E agora, o que está faltando ainda, né? Agora eu tenho que entender como que funciona essa dor. Se ele está assim, esse sintoma. A gente fala dor, fica às vezes complicado. Vamos falar dor porque nós vamos falar sobre mecanismos de dor. Mas não podemos falar sobre sintoma. Então está faltando o que ainda para completar esse raciocínio clínico organizado? É entender aquelas informações do mecanismo de dor, né? Quais são? Porque através dos tipos de mecanismo de dor, nós saberemos estruturas que estão sendo afetadas, estão levando aquele sintoma no paciente. Aí fica muito mais fácil para nós chegarmos a conclusões, né? Até de aplicações depois de técnicas para o nosso paciente. Então, nessa fase 2, nós temos basicamente aí, atualmente, 3 tipos de mecanismos. 3 tipos. Na verdade, são 5 tipos de mecanismos. Vou apresentar os 3 primeiros. Bom, mecanismo noceptivo, mecanismo neuropático, mecanismo nociplástico. Esse termo nociplástico é muito atualizado. Ele foi agora há pouco tempo, né, instituído pela Associação Internacional do Estudo de Dor, que na verdade foi uma compilação, nós veremos daqui a pouco. Então, quando a gente fala de dor noceptiva, isso indica que nós estamos falando, comentando sobre acometimento das estruturas locais. Ou seja, é um ligamento, é uma cápsula, é um tendão de um músculo, ou seja, de uma estrutura local à região sintomática do paciente. Ou seja, aquela estrutura, aqueles nociceptores, aqueles mecanismos receptores, aqueles nociceptores, eles estão mandando informações de algo que está acontecendo naquela região. As estruturas estão sendo agredidas. Naturalmente, a função de qualquer sensor é informar, é mandar informação, impulso elétrico. Então, uma das causas pode ser uma inflamação, pode ser uma irritação mecânica ou uma lesão, um trauma, uma batida. Mas são estruturas locais que deflagram, que levam à condução do sintoma. Exemplos disso, osteoartrite, uma entorse do tornozelo e artrite reumatoide. Uma dor neuropática lateral direita, ela é devido a lesões ou doenças que envolvem o sistema somatosensório, ou seja, é a condução, é o fio condutor, é o nervo que é agredido. Ou seja, a estrutura está ali, o ligamento, a cápsula,
o tendão, que seja. Mas nós sabemos que as estruturas todas possuem uma inervação sensitiva e motora. Vamos pegar a linha sensitiva. Então, esse fiozinho, esse nervo que sai das estruturas e caminha por vários túneis, trajetos, né, até chegar na região posterior da medula, no corno posterior da medula, ela, nesse trajeto, ela pode sofrer várias situações de agressão, Então, nós podemos ter exemplos clássicos do túnel do carpo, como é colocado aqui, síndromes compartimentais ou complexo regional de dor. Então, as síndromes compartimentais, isso é importante. Tem livros mostrando anatômicos, mostrando os trajetos neurais e os pontos onde são mais suscetíveis à compressão, né? E não podemos esquecer também que nervo é irrigado, é vascularizado e nervado. E nós temos a diabetes. Então, a neuropatia diabética é uma também das causas mais frequentes que nós vemos em lesões neurais. E sim, é um sintoma neuropático, porque envolve o que? O condutor, a agressão ao condutor. O sintoma, a dor nociplástica, ela é devida a distúrbios de dor de origem central. Ou seja, processo de dor origem central. É o que é chamado antigamente de sensibilização central. Na verdade, existe uma irradiação, existe um acometimento interno cerebral, uma inflamação cerebral interna, que muda, né, que deixa volátil essa questão da excitabilidade e da inibição. Então, há um aumento da excitabilidade, ou seja, qualquer deflagração, o sintoma do paciente parece que foi uma tonelada sendo pressionada naquela pessoa. 1 grama torna-se 20, 100, 200 quilos, ou então é inibido. Exemplos disso, fibromialgia, alterações a tempo mandibular e a dor não específica lombar. São exemplos de dores nociplásticas. São a sensibilização central, como é chamado. Nesse outro esquema, podemos visualizar melhor essa questão. Observe no triângulo superior a sensibilização periférica, no triângulo inferior a sensibilização central. Observe que a sensibilização periférica, geralmente, a gente observa muito em lesões locais agudas, ou seja, porque a estrutura local foi acometida. Ou é o nociceptor, ou é uma estrutura local, ou o próprio fio condutor. Ou seja, desde o corno posterior da medula até o local da estrutura. Nesse trajeto do nervo, como falei para vocês, uma dor neuropática. Então, um exemplo que dá ali, a osteoartrite, etc. E à direita, a sensibilização central, a fibromialgia é o que mais se destaca diante de uma situação dessa, onde o cérebro está hiperirritado, lesões a tempo mandibular, artrite reumatoide. A alodínia é um caso muito clássico da sensibilização central, né, que eu acabei de falar para vocês. 1 grama parece que a pessoa sofreu um trauma de 100 quilos. O toque na pele causa uma dor extrema para o paciente. E nós sabemos que aquele toque não houve uma ação muito forte para lesionar, agredir aquela estrutura que estava sendo tocada. Então, alodinas é um tipo, né, de sensibilização central. Então, isso é importante para nós, pessoal, justamente para quê? Para nós determinarmos em que nível, né, esse paciente, o sintoma do paciente está localizado. É na estrutura local, é na condução, ou está sendo perpetuado internamente em níveis cerebrais. Aqui, um exemplo claro. A dor pode ser gerada pelas 3 situações, tanto nociceptiva, nociplásica e neuropática. O paciente pode ter as 2 situações. Ele pode ter uma dor neuropática com uma dor nociplástica ou nociceptiva com a neuropática e assim por diante. Certamente, uma dessas situações estiver agredida ou alterada, a parte motora certamente estará limitada ou alterada. E o oposto também. Alterações motoras levando a um sintoma, que é um movimento gerando um sintoma dor. E, para confundir tudo isso, que envolve todos os 3 sistemas, os 4 sistemas, que é o sistema neuropático,
nociceptivo e nociplástico, e o motor é o psicossocial, ou seja, sistema límbico, hipotálamo, gerindo, gerenciando todas as respostas finais, que é o que? A função do ser humano. Então, esse tema, esse item é importantíssimo, eu futuramente vou fazer uma aula somente para isso, vou deixar no YouTube, mais aprofundado, todo o mecanismo de condução, de modulação e percepção da dor, tudo isso eu vou passar num vídeo futuro para vocês. Na fase 3, vou dar um exemplo caso clínico. Então, está aqui o nosso mapinha corporal, onde eu plotei um sintoma no ombro direito do paciente, Esse sintoma está localizado no aspecto lateral e no aspecto anterior do ombro direito. Está envolvendo até a região anterior, no início, do terço proximal ali, e também no terço proximal lateral. Está também um pouco acima na região superior. E um pouco posterior não coloquei, mas poderia ter colocado todo o ombro. Mas esse é o meu caso clínico. Mas como que você soube disso? Esse foi o paciente que eu coloquei, que eu plotei lá na queixa principal dele. Ok? Então ele falou para mim que a dor dele era nesse local, eu fiz essa plotei. Agora, eu sei nessa região anatomicamente quais são as estruturas que estão envolvidas, eu sei outras áreas que eu posso estar referindo ou irradiando sintoma para essa região. Isso que é importante. Então, o primeiro passo é plotar, que nós vimos. O próximo passo, pessoal, agora é a fase 4. Como identificar as prováveis causas desse sintoma que eu coloquei para vocês. Então, esse vai ser um ponto importante agora de nós determinarmos realmente aonde está a causa desses sintomas do meu paciente. Realmente, a causa está local, não está local e assim por diante. Então, como que eu vou identificar? O primeiro passo é determinar se o que eu tenho à minha frente é algo mecânico ou não mecânico. Esse sintoma é mecânico ou não mecânico? Mas como que eu vou saber disso? Lá atrás, nós vimos na história clínica toda, a anotação dos dados, das informações do nosso paciente. Uma deles foram as bandeiras vermelhas. Então, se eu fiquei em dúvida na bandeira vermelha, certamente, muitas vezes eu não continuo com a avaliação. Eu tentei um diagnóstico clínico médico, dando um diagnóstico diferencial, eliminando prováveis causas não mecânicas, que pode ser viscerais, pode ser sistêmicas, metabólicas, etc. Mas vamos supor que esse meu paciente realmente seja mecânico. Então, como que a gente vai agir agora através dessa fase 4? Como que realmente eu vou identificar a causa do sintoma do meu paciente? Então, peço, por favor, quem puder, inscrever no meu canal no YouTube, toca o sininho e dá um like se está gostando, se não está gostando. Isso vai me ajudar bastante, tá ok, pessoal? A inscrição é importante para mim, até para depois melhorar a divulgação, de conteúdos mais elaborados para vocês. Bom, continuando aqui, como vamos identificar? Então, aqui tem um esqueminha muito interessante. Esse esquema que eu sigo sempre para determinar qual é a causa, para eu não ficar tratando o ombro direto, o que a gente vê por aí, Dor no ombro, direto com texto no ombro. Não é isso. Então, nessa fase 4, nesse momento, eu tenho aqui algumas causas prováveis que eu tenho que eliminar. E para eliminar essas causas prováveis, eu tenho que saber que elas existem. E também existe uma sequência de eliminação. Existe uma sequência de eliminação. Vocês podem observar que eu coloquei hashtag de 1 a 5. Lá no primeiro, no início, eu coloquei aqui em vermelho, vísceras e sistemas. É claro, pessoal, se o meu paciente tem alguma víscera ou algo sistêmico causando essa dor, o que eu estiver fazendo como fisioterapia de técnicas será em vão. Mas meu paciente melhora, ele alivia. Tudo bem, mas não tratamos a causa do problema. Então, essa sequência nos dará uma boa afirmação, nos dará uma boa entendimento
né, de que realmente eu estou fazendo a coisa certa, eu estou seguindo passos a passos, eu sei aonde estou pisando, né, eu sei onde estou pisando. Então vamos ver passo a passo, hashtag por hashtag, quais são as causas prováveis, o que eu tenho que ver, aonde que tem que buscar, para podermos ajudar o nosso paciente e saber realmente se a causa está ali ou não naquela região. Então, a primeira que nós veremos são as viscerais sistêmicas. Eu já coloquei essa do ombro direito de propósito, por quê? Porque geralmente, né, uma das vísceras que causam dor na região do ombro direito é o fígado e a vesícula biliar. E essa identificação, esse conhecimento, eu estou colocando a referência para vocês aqui embaixo. É no livro Diagnóstico Diferencial para Fisioterapeutas, da Snyder e Goodman. Snyder e Goodman. É um livro muito interessante, é um livro que traz todos os aspectos não mecânicos, ou seja, orgânicos, sistêmicos, que levam problemas musculoesqueléticos. Ou seja, sintoma está na região musculoesquelética, somente, porém a causa não é mecânica. Então, para isso, nós temos que saber identificar através de sinais e sintomas, de perguntas que nós fazemos para o paciente para começar a excluir. Aí coloquei só apenas uns exemplos, tá ok, pessoal? Então, nesse livro, ele vai trazer muito mais coisa, inclusive perguntas que nós devemos fazer para o paciente para excluirmos. Uma vez excluído ou não, ou está em dúvida, repito, quem dá o diagnóstico final é o médico. Então, fígado e vesícula biliar são duas vísceras órgãos que levam a sintomas na região do ombro direito. A vesícula biliar mais aqui na região superior, na região T4, né, ali T5 a T8, e o fígado mais na região T7, T10, na região lateral um pouco anterior também do ombro. Então, é claro, doenças de fígado, que a gente vê muito, cirrose, estertose hepática, hepatite. Hepatite é muito frequente, então saber realmente os exames de sangue, né, níveis, né, de ureia, níveis, né, de creatinina, a TGO, TGP, tudo isso é monitorado. E, naturalmente, a questão clínica do paciente, sinais e sintomas, né, icterícia. Aqui na frente nós temos também outras informações mais palpáveis para vocês relembrarem e não esquecerem. Então, primeiro passo, viscerais sistêmica, fígado e vesícula biliar. Também, futuramente, eu vou passar uma aula para vocês mostrando essa fisiologia. Por que o fígado leva a dor no ombro direito? Então, o ponto de conexão é neural, é nervo frênico, através do diafragma. Né? Então, diafragma, nervo frênico C4, essa área lateral do ombro, né? Então, tem uma metâmera, né, que coincide com essa inervação do nervo frênico, que projeta, refere sintoma para essa região. Mas vou passar passo a passo todo o trajeto para vocês, explicando desde o fígado até a coluna cervical, C4, C3, C4, C5, que é essa inervação. Então, quais são os pontos fundamentais para lembrar? Então, sinais e sintomas primários da doença FeV variam. Pode ser sintomas da intestino grosso, pode ser ascite, e identificar para o paciente a urina escura, as fezes claras ou de cor de barro. Por quê? Porque ela deixa de produzir a bilirrubina, e uma dor abdominal alta à direita, no flanco direito, é a região de dor relatada pelo paciente. Sinais neurológicos, confusão, tremores musculares e asteríxia podem ocorrer. Asteríxia é um teste simples que nós fazemos para o paciente, quando está no estágio mais avançado de hepatite, por exemplo, pedimos para o paciente com o braço estendido dessa forma e faça a extensão da mão. E a mão vai fazer tipo um flap, vai ficar mexendo, fazendo um flap. Isso é indicativo de uma alteração neurológica desses pacientes.
Naturalmente, mudanças de pele, de cor de pele, aí prurida, icterícia, palidez, etc. E a disfunção do fígado pode resultar em um nível de aumento de amônia, sérica e ureia. Alterações de funções neurais periféricas também pode estar prejudicada. Então, observe que nós comentamos agora há pouco sobre o sintoma neuropático. Então, observe também que uma causa sistêmica pode acometer também uma via visceral. Então, fase 4, hashtag 1, viscerais sistêmica, é um ponto importante, é o nosso primeiro ponto a eliminar, ou não, naturalmente, para o nosso paciente. Na sequência, agora, nós estamos no mundo, que eu coloquei em verde, no mundo das causas mecânicas, Então, aí que entra realmente o grande fisioterapeuta, né? Aquele que realmente tem a sabedoria, porque ele já tem todas as informações, ele reviu várias vezes, teve conhecimento com as revisões, ele praticou, ele errou bastante e aprendeu com isso. Então, temos que dar uma atenção, naturalmente, a toda essa questão, né, da saída das raízes de C3 até T1. Naturalmente, aqui existem algumas patologias médicas interessantes, têm que ser revistas, problemas discais, problemas de listese, né, e outras alterações que possam estar comprometendo a saída da raiz aí no forame. Saber realmente esse tronco superior, o tronco médio, o tronco inferior, é importante porque nós teremos lá no mapa corporal o sintoma do paciente. Geralmente esses sinais e sintomas, aparecem distalmente, como parestesia, né? Pinos, né? E agulhamentos, perda de força, também é um ponto importante. Não é dor, mas o paciente começa a perder uma fraqueza muscular, começa a perder a força em um determinado movimento. Vai fazer o teste específico daquele músculo, ou verifica que ele tem um baixo nível de contração. Pode ser um comprometimento aqui em cima na raiz neural. Ou seja, começamos desde lá do início, na fonte, onde emergem todas as informações. Então, o hashtag 2, dentro da fase 4, é importantíssimo para nós começarmos o nosso trabalho a nível mecânico. A hashtag 3, que é o trajeto neural, aí sim, eu vou ter que pegar o nosso livro de anatomia e estudar o trajeto, né? Rever esse trajeto de nervos. Então, eu plotei aquela área ali, anterior e lateral. Eu tenho que verificar quais são os nervos que chegam nessa região. Então, na região do ombro, nós temos vários nervos importantes. Não somente o mediano, o nervo ulnar e o nervo radial. Nós temos o nervo axilar, nós temos o nervo supraescapular, né? Nós temos um nervo peitoral lateral, nós temos o nervo circunflexo, ou que é o nervo axilar, nós temos o nervo tórico dorsal, todos localizados nessa região anterior, né? Que passa justamente nesses pontos críticos que eu acabei de mencionar para vocês, lá na anatomia, na revisão da anatomia, que são os pontos chaves, no processo coracoides, que é um ponto chave de compressão neural. Na região posterior, nós temos o nervo supraescapular e temos também aqui o nervo circunflexo ou o nervo axilar, que envolve. Então, observe que o nervo circunflexo, ele inerva tanto a região posterior quanto a região anterior do ombro. Então, é um nervo importantíssimo para essa região do ombro. Eu tenho que verificar lá em cima, da onde que vem, onde nasce, qual é o trajeto dele, por onde que ele passa. Então, esses são os dados que devemos estudar para essa questão do trajeto neural. E no trajeto neural, pessoal, como que a gente identifica isso? Como que eu posso identificar, saber realmente que tem alguma alteração? Bem simples. A maioria desses nervos nós temos também o quê? A sua porção sensorial sensitiva. E existe o teste fácil e simples, né, que é do teste sensitivo. Para fazer um rolamento de pele, pode passar lá uma esponjinha, uma cerda ou uma caneta. Ou seja, eu costumo usar muito o skin roll, o rolamento de pele bem sutil. Começo bem suave, né? Comparo um lado com relação ao outro, a mesma área,
e verifico se tem uma alteração de sensibilidade. Então, através dessa região aqui, observe aqui em cima em C4, nós temos o nervo axilar e o nervo supraescapular nessa região anterior. Da mesma forma que o 19 e o 3, o 19 supraescapular e o 3, o nervo axilar. Então, observe o envolvimento dele, C4, C6. Então, isso é importante estarmos atentos nessa busca de descobrir qual é a causa do problema do nosso paciente. Então, esses mapas corporais, como esse mapa dermátomo, esclerótomo, miótomo, são muito importantes nesse momento. E aqui um esqueminha agora para mostrar a importância dessa inervação. Quando nós fazemos, né, as nossas mobilizações, manipulações, não esqueçam que nós estamos ativando estruturas, principalmente cápsula articular, que é o objetivo, a princípio, né, no primeiro momento, de uma mobilização e de uma manipulação. Lembrando que a cápsula é ricamente inervada. Então, nós temos, então, aqui nessa região anterior, à esquerda, na figura A, que é a região anterior, nós temos a inervação sensorial ou sensitiva da articulação do ombro e da cápsula articular. Então, o 1 é o nervo peitoral lateral. O 2 é o subescapular, um nervo importantíssimo aqui, principalmente em casos de ombro congelado. Olha só, ombro congelado, tanto falado, né? Tratamento de ombro congelado é quantos meses? Pela teoria, acima de 8 meses para começar a ficar, para melhorar. Será que realmente estão tratando a coluna ou estão apenas mobilizando, fazendo aqueles protocolos clássicos locais? Por que não podemos dar uma atenção também a essa parte de inervação, essa parte neural? Porque a cápsula, essa região tem uma inervação do subescapular. Esse é um ponto, é um nervo muito importante nesse aspecto. O 3, observe o 3, é o nervo axilar. E o 4 é o músculo cutâneo. E começa aqui em cima, ele desce no aspecto lateral do antebraço, o nervo longo. No aspecto dorsal, nós temos ali o subescapular, o número 1, subescapular. Nós temos o A é a parte cranial e o B é a parte caudal do ramo articular dele. E o C é o nervo, que também é um ramo do supraescapular, que inerva os músculos supraespinhoso e o músculo infraespinhoso. E o 2 é o nervo axilar. Então, observe que o nervo axilar ele está aqui à frente, né, o nervo axilar, que é o 3, ele contorna o úmero e a região inferior. Então, o supraescapular e o axilar também inerva a cápsula articular do ombro na sua porção inferior. Então, isso é importante na hora, né, de nós estarmos trabalhando alterações articulares. E ainda, agora, a hashtag 4, depois de ter visto a parte neural, raiz e o trajeto neural, nós focalizamos estruturas locais. Agora sim, será que tem alguma estrutura, né, que foi agredida, ou está sendo agredida, está perpetuando, etc.? Aí eu vou analisar, pessoal, se é cápsula, se é o ligamento, né, se são as fixações, as junções tendíneo-periósticas ou a junção miotendinosas, os grupos musculares que passam ali. Ou seja, vou analisar, vou fazer testes específicos para cada estrutura. Lembrando que os testes especiais, eles são poucos, né, validados. Os mais validados são os testes provocativos. Então, procurem fazer testes provocativos para verificar se realmente está alguma estrutura alterada. O que pode ser feito também é seguir alguns testes de movimentos, com o movimento ativo e o movimento passivo. Tentar distinguir estrutura contrátil ou complexo contrátil do complexo inerte, descrito por Silix. Também é uma opção de identificação, né, dessas estruturas locais. E, para terminarmos, a quinta hashtag nessa sequência é o ponto gatilho. O ponto gatilho também pode levar? Pode.
Vocês veem, quando a gente observa, né, colegas trabalhando, eles falam muito disso, tratar o músculo primeiro, né? E a gente observa que o músculo, nesse primeiro momento, não é o ponto que nós devemos procurar, não é a estrutura alvo no momento, né? Observe o ponto gatilho, é a última área que nós vamos buscar para uma provável causa daquele sintoma do paciente. E mesmo assim, temos que descobrir os pontos gatilhos, né, latentes e os pontos gatilhos satélites. Pontos gatilhos satélites deflagram os sintomas para o mesmo local do ponto gatilho latente. Aqui o exemplo que eu dei para vocês, que eu costumo usar no curso, que é do infraespinhoso. Observe, o espinhoso, quando pressionado, ele refere um sintoma na região parecida que eu plotei, no aspecto lateral e no aspecto anterior. Então, observe, se eu viesse aqui realmente, a causa fosse o ponto gatilho, com certeza eu matar charado naquele primeiro momento, não é verdade, pessoal? Com toda certeza. Agora, e se a causa não fosse o ponto gatilho? Tá? Bom, se fosse um problema visceral, se fosse um problema neural, raiz ou trajeto neural, ou até local, com certeza ia perder muito tempo. Alivia, mas não tratamos a causa potencial do nosso paciente. Lembrando que ponto gatilho é um ponto de hiperirritabilidade. Esses são os pontos gatilhos, os 3 pontos gatilhos clássicos do infraespinhoso, que quando pressionado, deflagra sintomas à distância, ou seja, refere sintomas à distância. O que é mais importante, ele pode vir acompanhado de sinais e sintomas autônomos, o que acontece aqui na mão do paciente, tanto no aspecto dorsal quanto no aspecto ventral, simulando o quê? Um túnel do carpo, por exemplo, e o ponto gatilho que está levando esse sintoma. Então, através desse esqueminha, voltando aqui atrás, na sequência dos hashtags 1, 2 e 3 e 4 e 5, nós temos uma sequência e não tem como errar, né? E chegarmos à conclusão de onde está a causa do problema do nosso paciente. Observe que cada step desse, cada hashtag desse, né, eu tenho que ter todo um conhecimento, toda uma sabedoria. Eu já penei, já errei bastante. E isso, naturalmente, esse esquema é aplicado em qualquer parte do corpo, em qualquer parte do corpo. Você vai mudar nomes, estruturas, etc, etc. Está em dúvida? Retorne, estude, revise. Se você está realmente acreditou, se está sabendo do que está fazendo, pessoal, o nosso resultado vai ser esse aqui. Com toda certeza, ou o item 2, que é a raiz, ou o item 3, que é o trajeto neural, ou o item 5, que é o ponto gatilho, certamente nós vamos acertar no alvo, lá na mosca, ou no máximo aqui do lado, Nós não vamos ficar tirando no escuro até um dia acertar. Com toda certeza, de 3 a 5 tratamentos é o suficiente para nós tratarmos bem qualquer tipo de paciente, com exceção, naturalmente, daquele paciente que tem uma causa visceral, que naquele momento ainda não é elegível para a fisioterapia. Bom, é isso. Essa é a mensagem que eu quis passar para vocês. Espero que tenha ajudado, ou pelo menos tenha jogado a semente na maioria dos colegas que estão me assistindo. Né? E, por favor, não deixe de inscrever, não deixe de tocar o sininho aí e deixe um like. Bom, meus agradecimentos a todos e espero vê-los numa nova oportunidade.